Quero ler 2 versículos nessa manhã, ambos em Provérbios. Provérbios 14, primeiro versículo, e depois Provérbios 31, versículo 10. Diz assim: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Versículo 10 do 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa os das mais finas joias. Amém? Vamos falar com Deus? Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos que Tu fales conosco, Senhor, nesse dia em que celebramos o Dia das Mães. Mas nós não queremos, Senhor, que a Tua palavra fique vazia ou que seja direcionada apenas a homenagens. Nós queremos, Senhor, sim, homenagear as mulheres, as mães. Nós queremos mais que tudo, Senhor, que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor fale conosco, que o Senhor aproveite essa oportunidade para nos ensinar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu dei o título a essa mensagem de hoje, Uma Mulher Sábia. Uma mulher sábia. O que é uma mulher sábia, na sua opinião? O que nós queremos, o que você acha que o Senhor traria para nós hoje com esse título, Uma Mulher Sábia? Uma mulher sábia é uma mulher inteligente? Não necessariamente, mas também. Mas uma mulher sábia, ela reúne alguns atributos que são advindos do Criador. Deus não criou a mulher à toa, não criou a mulher para ser uma mera coadjuvante. Se você ler a história, a criação, Deus designa ao homem e à mulher a responsabilidade de dominar a terra. Ele não diz que o homem vai fazer e a mulher vai observar, mas ele deixou para os dois essa responsabilidade. E se a mulher não fosse importante, o homem não, só seríamos homens, só os homens. Ia ser a coisa mais chata do mundo, mas, enfim. Então, a mulher, no contexto, a visão de Deus, é algo muito importante. Mas, apesar dele ter planejado na cabeça dele a forma como que ele queria o homem, e o homem falhou, e por isso nós conhecemos a história, e ele nos deu o Espírito Santo, nos deu Jesus, e agora, através do Espírito Santo, nós nos lembramos de tudo aquilo que precisamos retornar lá atrás. Mas ele deu uma mulher. E nunca é demais lembrar que o nome que ele diz, que ele daria à mulher, o adjetivo, era uma auxiliadora. E o termo original para auxiliadora, no hebraico, é Ezer, que é o mesmo termo usado para Deus como nosso auxílio. Então, a mulher é Ezer do homem, como Deus é o nosso Ezer, nosso auxílio. Isso significa que há coisas que nós podemos e devemos fazer, e há coisas que só Deus pode fazer por nós. Há coisas que estão direcionadas ao homem, mas há coisas que são direcionadas somente à mulher. E é sobre essas divisões e essas colocações, esse papel da mulher, que eu quero falar nesta manhã, para que nós possamos, não sendo eu ou não sendo os homens, mulheres, entender muitas vezes o papel da mulher que nós não entendemos. E a mulher entender qual é o seu papel e não querer o papel do homem. Uma esposa exemplar, diz aqui, numa outra versão,
Provérbio 31:10. Feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Então, quando nós encontramos uma mulher exemplar, a Bíblia diz que nós nos tornamos as pessoas mais felizes. Somos aquelas pessoas, tanto o homem quanto uma outra mulher, no sentido de encontrar para amizade, enfim, um filho, como, puxa vida, eu nasci num lar, um filho não escolhe, né? Mas ele nasce no lar de uma mulher sábia, de uma mulher exemplar. E eu quero então dar 3 pontos que nós separamos aqui para falar sobre aspectos de uma mulher sábia. O primeiro é que a mulher sábia edifica a sua casa. E o que é edificar a sua casa? Sabemos que quem edifica, ou seja, uma edificação é firmada em coluna. Então, ele está dizendo que a mulher deve ser a coluna da sua casa. Como que isso pode ser? Como que uma mulher pode edificar a sua casa? Primeiro, ela participa e coopera ardentemente para a solidificação do casamento. Se uma mulher não quiser, o casamento não vai para frente. Você pode fazer o que você quiser. Você pode levar ela para passear em Paris. Se o casamento estiver ruim, você pode dar um carro de presente para ela. Você pode dar o cartão de crédito com mais alto valor de limite. Mas se ela não quiser, ela não solidifica o casamento. Então, para que uma mulher saiba solidificar o casamento, ela precisa ser sábia. Primeiro, entendendo o seu papel. Seguindo, ouvindo a voz de Deus. Terceiro, abrindo mão de muitas coisas. Obviamente que os homens também precisam, mas hoje o assunto é com mulher. E você que é casado, você diz, pô, então posso ir lá para fora, pastor, depois do culto eu volto. Senão fica aí que você tem participação efetiva. Você tem participação efetiva. Estou falando para mim também, tá, irmãos? O segundo ponto de edificar a sua casa, ela entende o chamado de Deus para ser mulher, para ser mãe e ser esposa. Tem convicção do seu chamado, da importância de ser mulher. Irmãos, muitas vezes a nossa casa, a nossa vida não está dando certo exatamente porque um quer usar o papel do outro. E o papel da mulher é um papel importantíssimo na vida de um casamento, de um casal, de uma família, vamos dizer assim como Deus é de suma importância na vida do ser humano. Sem Deus nada somos, nada podemos fazer. Deus nos criou para que Ele nos dirigisse, e Deus fez a mulher para edificar a sua casa, no sentido que aquela família prospere. E muitas vezes, uma das falhas que nós temos é que nós gostamos tanto da nossa família que não queremos que outras famílias se formem através da nossa família. E o filho casa, a filha casa, e já temos 35 netos, 42 filhos, 37, e nós estamos agarrando tudo como se fosse uma só família, e não é. Porque a mulher foi colocada para multiplicar. Sem ela não haveria multiplicação. E isso é muito importante nós falarmos, porque quando nós imaginamos edificar a nossa casa, nós falamos em crescimento da nossa casa. Não somente em crescimento espiritual, mas crescimento no sentido de alargar fronteiras. Conquanto o marido seja o sacerdote do lar, ela deve cumprir o papel de ensinar aos filhos o desejo pela palavra de Deus. É a mulher que normalmente faz isso, o homem também faz. Promovendo situações que os levem a acreditar ser esse o melhor caminho para a vida deles. Temos vários exemplos na Bíblia, mas o que mais se usa é o de Lóide, Eunice e Timóteo. Lóide, a avó, Eunice, a mãe de Timóteo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, e depois no 3, versículo 15, nós vemos o apóstolo Paulo destacando, é tão importante
na visão dele, olhar para um filho e ver que ele teve uma mãe sábia, que o apóstolo Paulo destaca em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Tem aí para nós? Estais bem ciente de que todos os que estão na província... Não, 2 Timóteo 1, 15. Ele está falando com Timóteo, vê o 14, por favor. Vê o 14, isso. Guarda o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. E aí Paulo é abandonado por muitos, versículo 15. Ele conversando ainda. Estás bem ciente de que todos os que estão na província da Ásia me abandonaram, até mesmo Fígelo e Hermógenes. Ele está falando nesse contexto sobre a importância de uma pessoa que é ensinada, e vamos ver aqui no 3,15, a importância de uma criança ser ensinada pela mãe, pela avó, pela linhagem. E nesse contexto, o pai de Timóteo não era judeu, era grego. Capítulo 3, versículo 15. Porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Em outra ocasião, Atos 16, versículo 1, Atos 16, versículo 1, Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. É aquilo que eu me referi agora. Paulo, começando a sua carta em Timóteo, ele diz que reconhecia que Timóteo tinha sido ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Essa é uma mulher sábia, uma mulher que vai criar no seu lar um pedigree, ela vai criar no seu lar uma descendência firmada em Deus. Em relação aos filhos, ainda como mulher que edifica a sua casa, ela não deve ser permissiva, mas ser corajosa e presente nos momentos necessários da correção. Deus não deixou os avós ensinarem as crianças. E ele sabia muito bem que se ele deixasse, a gente ia estragar tudo. Alguém um dia falou, eu vi num vídeo, alguém um dia falando que os pais ensinam e os avós estragam. Obviamente que isso aí é uma brincadeira, mas que a gente estraga. É uma brincadeira daquele lá que, assim, tipo, brincadeira no sentido, foi feito para isso. Não, avô não foi feito para estragar. Mas eu me lembro das correções que eu dava à Vivian e a Thaís como filhas, e todas as vezes que eles vão corrigir os filhos deles perto de mim, eu saio de perto, eu fico, meu Deus, porque são netos. Então Deus não nos deu essa possibilidade, mas deu a mulher, porque a mulher tem um estilo diferente. O pai às vezes é mais durão, mais brigão, mais briguento, né? Mas a mãe ensinar o filho, ensinar a palavra de Deus, ser participativa em amor nas escolhas dos seus filhos. O que é ser participativa em amor nas escolhas dos seus filhos? É que a mãe não deve escolher pelos filhos, a não ser, não, meu filho, esse sapato é esse que se você deixar, ele veste um sapato de uma cor, mas não nessas escolhas, é escolha de vida. Participativa em amor não é dizer, você cresce, você decide o que você quer, não é isso, é ensiná-lo a decidir, mas não é ensiná-lo, você tem que fazer isso, porque eu fiz isso, você precisa fazer isso, olha para mim, eu estudei isso, você deve estudar isso. Isso não é participação em amor, porque não significa que seu filho ou sua filha será ou deverá ser como você foi ou como você é, e muitas vezes ele será melhor, ele será superior. Mas a participação em amor é conduzir a criança para que ela descubra, através do seu exemplo, o exemplo da mãe, um caminho que é o caminho seguro, o caminho que Deus entregou, o caminho que Deus deu a ela para ser uma para ser uma auxiliadora, para ser uma pessoa que se destaca em todas as áreas da sua vida. Então, o primeiro ponto é a mulher que edifica a sua casa. Segundo ponto,
ela sabe o que é melhor para ela e para a sua família. Ruth, ao perder seu marido, poderia ficar em sua terra. Ela era de Moabe, eles foram lá, com sua família, com seus apoios. Certamente ela tinha os seus parentes, mas ela enxergou algo maior. E em Ruth 1,6 ela diz: o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Mulher sábia tem olhos espirituais. Mulher sábia enxerga. Dizem que a mulher tem não sei quantos sentidos, mas são olhos espirituais. Olha a importância que Deus deu à mulher dentro de uma casa. A mulher, Ruth, ela não pertencia ao Deus de Noemi. Ela não pertencia ao Deus do povo com quem ela estava agora. Mas quando morre o seu marido, e a Noemi decide voltar, e até aconselhou: fique aqui, você aqui tem amparo, você aqui tem seus parentes, você é daqui. E ela disse: não, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Por que ela teria dito isso? Consequentemente, por que ela tomou essa decisão? O seu Deus agora é o meu Deus. Por que ela elege o Deus dela, da sogra, como seu Deus? Certamente, amada, porque ela identificou na sogra uma mulher sábia que edifica a sua casa, uma mulher que sabe ouvir a voz de Deus, uma mulher que tem palavra de conhecimento, uma mulher que tem palavra de sabedoria. Então, a segunda coisa que uma mulher, que uma mãe deve ser, ela deve decidir escolher o melhor para a sua família. E muitas vezes nós percebemos que há mulheres que precisam aprender um pouco mais nisso. São influenciadas por propostas, por ganâncias. Muitas vezes, nem sempre o marido é cristão, ou às vezes, mesmo sendo cristão, o marido não está alinhado com os propósitos de Deus. E de repente o marido vem com alguma proposta e ela diz: ele é meu marido, eu tenho que obedecer. Sim, mas para você edificar a casa, você precisa, muitas vezes, confrontar. O que é confrontar? Não é afrontar. Confrontar é dizer: olha só, eu tenho essa visão aqui, você não gostaria de pensar nisso? Na pior das hipóteses, vamos orar por isso? Eu louvo a Deus pela mulher que eu tive, que ela é uma pessoa que não nasceu num lar cristão, não nasceu, me conheceu, ela tinha 15 anos de idade, mas também se apaixonou, lógico, se apaixonou, não tinha outra saída, né? Quando me viu, ela esqueceu o resto do mundo, e eu era feio, irmão. Você deve estar perguntando assim: era, pastor? Então hoje, meu Deus. Mas a minha esposa, além de não ter nascido num lar cristão, ela se batizou com 16 anos, talvez, por aí, 17. Ela tinha uma família completamente contrária à fé que ela estava abraçando. Então, ela tinha que lutar com dificuldades dentro de casa e tinha que lutar com dificuldades fora de casa, porque ela também, todas as suas amigas, naturalmente, não eram evangélicas. Mas, além disso, quando ela veio para a igreja e começou a querer me namorar, primeiro ela veio me paquerando, as meninas souberam. Então, além dela não ter nenhuma amiga crente lá fora, as que seriam crentes começaram a expulsá-la da igreja. Começaram a rejeitá-la. Mas ela disse um dia para minha mãe, eu lembro disso, que queria o mesmo Deus que a minha mãe tinha. E que queria participar desse povo, dessa igreja. Eu não creio que o exemplo que ela viu para falar isso foi em mim, porque eu, como jovem, era meio marca barbante, mas ela olhou no povo. O que Ruth está dizendo aqui é que o seu povo, esse povo de Deus, é um povo que eu quero escolher para ser o meu povo.
E esse Deus que tem dirigido você, tem dirigido a nossa vida, eu escolho para ser o meu Deus. A mulher sábia tem olhos espirituais e ela sabe escolher o melhor para a sua vida. Queridos, nós temos tido a oportunidade de aconselhar em muitos casamentos. E eu nunca fiz uma estatística, mas eu posso dizer a grosso modo que a maioria das divergências e até separações de casamento são por causas fúteis. Você não me deu um cartão de crédito, só você tem. Você tem isso e eu não tenho aquilo. Ou então, porque a mulher simplesmente se calou, não no sentido de afrontar, mas não confrontou o filho. Isso está errado. A nossa fé não diz isso. A palavra de Deus não diz aquilo. Quantas vezes, amados, eu diante de situações difíceis, fora de casa, viajando para outros países, e eu ligava para casa e falava com ela que estava difícil a situação ali, eu não estava conseguindo fazer aquilo que eu estava... E ela daqui disse, fica aí, eu vou estar orando por você, não volte, não volte. Ela não falou porque não volte, porque não estava com saudade, porque ela sabia, porque nós tínhamos orado, e se Deus falou com ela, por que Deus estaria mudando? Então, ela sabe o que é melhor para a sua família. Muitas vezes a mulher sabe o que é melhor para ela, ou pensa que sabe o que é melhor para ela. E aí ela sai de casa, vou para a casa dos meus pais, ou não vou para lugar nenhum, vou para outro lugar qualquer, vou morar sozinha, porque esse é o melhor para mim, mas Deus não fez a mulher para escolher o que é melhor para ela, mas o que é melhor para a família. Deus não é o seu auxílio para você ser sozinho, mas Deus é o seu auxílio para que você faça parte do seu povo. E Ele diz, em algumas ocasiões na Bíblia, eu serei o seu Deus, e você será o meu povo. Terceira e última, a mulher sábia não desiste da sua fé, mas age com sabedoria do alto. Olha quanta coisa, irmãos. Feliz é o lar que tem uma mulher sábia, uma mulher que sabe o que é melhor para a sua família, e uma mulher que age com sabedoria e com fé. Feliz é a casa. Tudo indica, a não ser uma ou outra distorção que teríamos que descobrir por que aconteceu na caminhada, mas tudo indica que dali sairão lares fortes, mulheres fortes. E muitas vezes começa um erro lá de baixo, porque a mulher, a mãe, não ensina a filha como ela deve ser para se portar como mulher de Deus. E já vi em algumas ocasiões a mulher, a mãe, falando para a filha, cuidado, não aprende comigo não, hein? Porque se eu fosse mais inteligente, não teria casado com seu pai. Qual é o exemplo que essa mãe está dando para essa filha? E já ouvi algumas vezes pessoas jovens dizendo, eu não quero casar mulheres. Ou seja, eu quero ir contra a vontade de Deus. Eu não quero atender o convite, a colocação de Deus para a minha vida como uma mulher sábia que edifica. Eu não quero passar o que minha mãe está passando. Quantas vezes nós já ouvimos isso em aconselhamentos? Muitas vezes. Mas por quê? Por falha do filho, por falha da mãe? Exclusivamente por falha da mãe? Mas o marido, etc. Mas a mulher sábia age com sabedoria. Dizem que o homem é o cabeça do lar e a mulher é o pescoço. A cabeça só vira para onde ela quer. Ela é o pescoço, ó. Endurece o pescoço para ver se a cabeça vai virar. Não vira para lugar nenhum. Não é? O que eu quero dizer é que a mulher sábia, ela tem condição de mexer em toda a estrutura do seu lar. Através da oração, através das suas ações, através da sua fé. E nesse item aqui nós temos o exemplo de Ana. Ana e sua fé e as atitudes que ela teve para ter um filho. Ter um filho naquela época, no Antigo Testamento, não era simplesmente ter um filho.
Como hoje, eu quero ter um filho. E se não deu? Não deu, não deu. Mas as mulheres buscavam ansiosamente por um filho, principalmente o homem, porque o Messias ainda não havia nascido. E elas alimentavam, não todas, mas algumas alimentavam dentro de si o desejo de ser a mãe do Messias. E Ana foi premiada para não ter filhos, entre aspas, o premiada, né? Foi escolhida, porque havia um propósito de Deus na vida dela, naturalmente. E a vida dessa mulher foi uma vida que é digna de ser imitada. Primeiro, por mais que ela ouvisse palavras de consolo de seu marido, ela entendia que tinha um chamado para ser mãe. Quando ela falava que queria ter um filho e não conseguia, e Eucana, marido dela, casa com outra mulher para poder ter filhos, Penina. Essa Penina era terrível. Ela afrontava Ana. Todas as vezes que eles subiam ao templo, ela debochava, dizendo que tinha filhos e que Ana não tinha. E Ana falava aquilo com seu marido e não é possível. E orando e falando com Deus. E seu marido dizia assim: mas eu sou melhor do que 10 filhos? Não, ele é marido. Alguém já pensou alguém reclamando para você: puxa vida, meus cabelos estão caindo, estou ficando careca. Sim, é bom que você não usa shampoo, mas eu quero usar shampoo. Eu quero pagar por shampoo caro. Não é verdade? E Ana dizia: não, eu tenho um chamado, eu tenho um desejo, e eu não vou abrir mão disso. Mas ela não... Interessante, irmãos, que ela não fez nada para que Penina se separasse de Eucana. Não fez nada para que Eucana deixasse a sua outra mulher. Mas ela disse: eu vou agir de uma forma que só Deus vai me entender, porque eu quero ser chamada como uma mulher sábia, uma mulher de fé. Diz a Bíblia que um dia, quando ela chegou ao templo para adorar, e aquela mulher, Penina, veio debochar, veio falar, ou às vezes nem falava, mas ostentava, quem sabe pegava um filho num braço, outro filho no outro, tira uma foto. Imagina eles, se existisse, Dia das Mães, que situação para Ana. Diz a Bíblia que num dia desses, ela chega ao templo, e ela, como mulher de fé, ela disse: eu tenho que agir segundo a minha fé. E ela se prostra no altar, ela rasga o seu coração. Não duvide que essa mulher já tinha orado, não duvide que Deus já soubesse o desejo do seu coração. Mas nesse dia, ela joga todos os preconceitos, toda a vergonha, e lança-se no altar, e começa a orar de uma forma profunda e diferente, como ninguém nunca tinha visto ela orar, ao ponto do sacerdote Eli olhar para ela e dizer: você está bêbada? Porque ela falava de uma forma diferente, talvez não, diferente. E Eli tentou tirá-la do seu propósito. Muitas vezes, amados, quando nós, agora é uma palavra para todos, inclusive para os homens, se bem que os homens estão pegando a rebarba aí das mulheres, mas quando nós estamos numa situação dificílima e nós arriscamos tudo, para alguns, nós passamos uma imagem de vergonha, de fraqueza, de derrota. Aquela mulher chorava. Quem sabe se Penina estivesse ali, estivesse saltitando de alegria perto dela, dizendo: fiz ela chorar, consegui. Mas ela não se importou com aquilo, e nós não devemos nos importar. Quando nós decidimos ser usados por Deus, aquela mulher disse: eu quero ser. Segunda coisa é que, nas suas orações, certamente Deus enxergava o propósito de ser mãe.
Eu estive lendo uma reportagem há uns anos atrás, não me lembro bem de onde, não me importa, que há muitos anos, século passado talvez, muitos anos, as pessoas tinham muitos filhos para se beneficiarem do governo, de algumas coisas que o governo pagava. Então, eu quero ter 5 filhos, vamos supor que você ganhe R$1.000 por cada filho, eu quero ter R$5.000. Então, você não quer ter 5 filhos, você quer ter R$5.000. Mas Ana não. A Bíblia diz que Ana tinha no coração de não somente ela, mas toda a sua casa servir ao Senhor. Embora seja Josué que tenha dito isso, mas ela já tinha no coração. Ela não diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas ela mostra. E quando ela estava ali, orando e chorando, Eli fala com ela para se levantar. Se fosse hoje, você está pagando um mico, você está atrapalhando, você está fazendo... Eu não sei como é que ela chorava, se ela gritava, se ela só enrolava a língua, mas para Eli dizer, você está parecendo que bebeu. Você está fazendo as coisas sem pensar. Vamos trazer para os dias de hoje. E aquela mulher disse, não, o meu coração está amargurado, eu estou aqui com a alma dilacerada, abrindo a minha vida e o meu coração para o Senhor. Ela foi grata ao Senhor, a terceira atitude. Ela tem esse filho, ela sai dali, diz a Bíblia que ela sai do altar e o Senhor se lembra dela. E ela então se relaciona com seu marido. Não tem nojo do seu marido. Você já tem uma mulher com outros filhos, ela se relaciona com seu marido, porque ela sabia que a única forma dela ser mãe é ela perdoar a atitude do seu marido e fazer com que ela fosse mãe. E ela sai dali, e a Bíblia diz, está lá em 1 Samuel capítulo 1, depois quem não conhece essa história, lê, que é linda. E aí, ao sair dali, diz a palavra de Deus, que Deus se lembra dela. Eu gosto dessa palavra, Deus se lembrou, não que ele tivesse esquecido, ele se lembrou da palavra que ela falou para ele, e ele se lembrou do que tinha para a vida dela. No versículo 26 e 27, ela vai até Eli, porque a partir do versículo 19 de 1 Samuel, ela vai fazer aquilo que ela prometera. Uma mulher sábia não desiste da sua fé, mas age com sabedoria do alto. E ela prometeu, se eu tiver um filho, eu vou consagrar ao Senhor. Se o Senhor curar meu filho, Pai, eu vou fazer isso. Se o Senhor der um emprego para o meu filho, Pai, eu vou atuar dessa forma. Se o Senhor me livrar dessa situação com meu filho, eu vou ser uma mulher diferente. Só que depois que Deus cura, depois que Deus abre a porta, muitos são ingratos e esquecem. E uma mulher não pode esquecer daquilo que ela prometeu ao Senhor, porque ela é sábia. Estou falando de uma mulher sábia. Em Eclesiastes 5, 4 e 5, diz, se algum dia fizeres um voto ao Senhor, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. Melhor é não votar do que votar e não cumprir. E quando o menino desmama, no momento que ele podia sair, ela leva o menino ao templo. E diz aqui no versículo 26, ela chegou e declarou, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma, meu Senhor com S minúsculo, falando com ele, meu Senhor, tão certo como vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor Deus. Naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por esse motivo, agora eu, de minha parte,
entrego ao Senhor por toda a sua vida, do menino, será dedicado ao Senhor. E ali adoraram ao Senhor. A mulher sábia, ao conseguir o que Deus lhe concede, consagra a Deus esse bem. Nesse caso aqui foi o filho Samuel. Muitas vezes, amados, as mulheres, as mães, não têm sido sábias, seja no falar. Já ministrei sobre muitas pessoas, adultas e casadas, homens e mulheres, que foram amaldiçoadas por uma palavra da mãe. Você não vai ser ninguém. Você não vai parar em emprego nenhum. Você não vai ser feliz. Quantas pessoas nesses anos de ministério eu encontrei que nós tivemos que quebrar pacto. Mas a minha mãe já morreu. Não me importa. O Senhor vai quebrar essa aliança que você tinha de ter aceitado. Às vezes a criança é pequena e não sabe rejeitar a palavra negativa. Às vezes ela ainda é bebê e a mãe a rejeita. Mães que amaldiçoam o casamento dos seus filhos, ou por inveja, ou por raiva, ou porque elas não têm um casamento feliz, você também não vai ter. Isso não pode ser uma mulher de fé. Mas é uma mulher que desiste facilmente dos projetos que Deus colocou para a sua vida. Então, nesses 3 itens, eu gostaria que cada mãe, a partir de hoje, se você já fez, continue. Se você não fez, comece hoje a meditar. Por que Deus me escolheu para eu ser mãe? Pastor, então os solteiros aqui, está lá a Andressa, está ali a Vitória. Eu estou fora dessa oração? Não, porque Deus te escolheu para ser mãe. Valentina, Isabela, Bia, Luísa. Deus te escolheu para ser mãe. Deus não vai jogar você como mulher só para você se beneficiar dos seus deleites próprios. Deus está fazendo uma mulher virar mãe para produzir muitos lares, muitos filhos que serão, muitas filhas que serão mães, segundo a estrutura e propósito de Deus. Então, mãe, se você não faz isso, comece hoje a educar seus filhos na palavra. Faça como Eunice. Eduque seus filhos na palavra. Infelizmente, irmãos, nem todas as mães e nem todos os pais, eu não vou jogar só a culpa na mãe, eu vou dar uma beiradinha nos pais, mas volto para a mãe, os pais entendam também. Os devocionais que nós implantamos, fizemos com tanto carinho, levamos meses na Igreja Kids. Compramos o caderninho, investimos um valor razoavelmente alto para comprar nossos livros. Os pais nem sabem do que se trata. E foi orientado que eles estudassem com seus filhos em casa, que tomassem a lição. Vocês fazem isso com o colégio? Ah, mas o colégio é mais importante. É mais importante. Pense assim, e você vai ver que lá na frente você vai ter que se ajoelhar aos pés do Senhor, e não sei se conseguirá tirar o seu filho ou a sua filha das garras do inimigo. Deus é mais importante na nossa vida do que qualquer outro projeto. Sem Ele nada somos, e sem Ele nada podemos fazer. Nós damos uma importância muito grande que o nosso filho seja alguém na vida. Legal? Mas para ser alguém na vida, você tem que ser alguém com Deus. Você pode subir na vida, pode ser um profissional extraordinário, e lá na frente você tomar uma rasteira.
Mas se você for servo de Deus e fizer exatamente o que Ele manda nos ensinamentos dos seus pais, a probabilidade é quase zero, se você seguir, porque a palavra de Deus garante isso. Então, mães, principalmente as mães, que a maioria delas, fica em casa às vezes, outras trabalham, têm mais oportunidade, o pai talvez não tenha aquela cabeça, o pai também precisa ensinar. Mas as devocionais, os estudos, eu queria fazer um desafio, que você perguntasse a seu filho, ou então vou pedir lá que o seu filho pergunte a você, se você sabe o que ele está estudando lá, na Igreja Kids. Tem hora que chega uma mãe e diz assim: pastor, você não sabe o que eu descobri, olha o que meu filho falou para você. Mas eu falei, ele fala isso todo domingo, ele fala isso sempre, coisa boa. Olha o que meu filho descobriu na Bíblia, ele está sendo ensinado. Cuidado para você não descobrir isso quando seu filho tiver 18 anos, 20 anos. Curta isso com seus filhos, ensine. Nossas crianças estão aprendendo coisas, nada de, e sem nenhuma crítica destrutiva. Os nossos corinhos e os nossos estudos não são meu barco é pequeno, tão grande ao mar. Eles estão querendo cantar músicas que nós cantamos aqui, que falam de adoração, e vocês devem ter visto pelas fotos, eles fecham os olhos e choram. Ninguém lá disse assim: agora vocês vão chorar. Não quero chorar. Ele vai falar, porque ele faz o que ele sente, o que ele gosta, ele está sentindo. Estudos da Bíblia, eu estou estupefato quando alguma criança fala, e a que fala mais comigo é a minha neta, obviamente, eu não fico na casa dos outros, porque eu disse: como é que você sabe isso? Coisas do Antigo Testamento que apontam para o Novo e que não sei, meu Deus, que isso? Porque eles estão estudando Bíblia. Mamãe, você precisa estudar com seus filhos. Para ele ser um bom aluno lá na escola, ele precisa ser cheio da presença de Deus. Mas ele é muito inteligente, mas na hora dá um branco, ele pode esquecer na prova. Mas se Deus for com ele, ele será observado como filhos que foram educados na palavra. Quero orar pelas mães nesse momento, quero orar, não no sentido de, Senhor, dá uma bênção. Isso é pouco, não é muito, mas eu não quero só isso. Eu quero orar para que Deus fale ao coração das mães. Será que você tem sido mãe, enérgica quando precisar, amorosa quando se necessitar, ou uma mãe permissiva, que com medo de perder seu filho ou sua filha, você entrega tudo para que ele goste de você? Vai dar o contrário, tem um estudo sobre isso. Diz que os filhos que abandonam os pais ou têm restrições com os pais, na percentagem são mais aqueles que tiveram tudo, do que aqueles que foram ensinados, não com dureza, mas com rigor. Não sei quantos já leram esses estudos. Entra na internet e você vai achar estudos sérios. Não tenha medo, porque Deus não é louco. Deus não vai falar assim para você: mãe, pega pesado. Muitas vezes a minha esposa tomou a iniciativa de algumas coisas. Eu falei: mas você tem certeza? Deixa comigo. E eu digo: ela sabe o que ela está falando. De proibir minhas filhas, estão as duas ali, proibir as duas filhas. Não, você não vai sair hoje você vai ficar de castigo. E chorava da gente sair na rua, eu, ela e as duas lá com a empregada guardada lá. E eu disse: meu Deus do céu, não vou conseguir fazer o que eu estou fazendo. Deixa que vai ser bom para ela. Eu também estou chorando por dentro, a Vera falava. E hoje elas reconhecem que aquele momento era necessário aquilo. E por isso são mulheres, esposas dignas, mães dignas. Elas não são as únicas também, filho. Eu estou falando de onde eu conheço. Eu sei que aqui há muitos assim. Eu não estou dizendo de você cercear a vontade do seu filho, porque eu disse antes, participe em amor da vontade dele. Descubra junto com ele. Apoie. Mas quando ele falar: eu quero ser isso. Não, meu filho, isso não está na Bíblia, isso não é de Deus. Mas eu quero, e chore. Você vai chorar até as tripas saírem, mas você não vai ser. Lá na frente ele vai dizer: mamãe, papai, aquele dia que você me fez as tripas quase saírem, o que saiu foi algo errado de dentro de mim. Eu te agradeço, e beija a mãe, abraça a mãe e beija a mãe.
Não tenham medo, irmãos. Não tenham medo. A Bíblia não é doida, a Bíblia não é errada. Chore hoje de tristeza porque você está negando uma coisa e sorria amanhã de alegria por saber que seus filhos souberam escolher. Não sejam mães permissivas. E por fim, eu só estou ratificando, né? Por fim, mãe, confronte seu marido quando ele estiver errado. Denuncie o pecado dentro da sua casa. Porque você é Zé. Se ele estiver fazendo alguma coisa errada, mas que vai te beneficiar, você diz, eu não quero esse benefício. Não faça como a mulher de Acã, que foi lá e pegou as coisas que Deus não queria que pegasse, trouxe para dentro de casa, ela guardou dentro de casa. Então, aqui dentro de casa você não vai guardar isso. Mas ela deixou, põe debaixo do tapete. Muitas vezes, mães, vocês têm deixado debaixo do tapete aquilo que teria que ser queimado. Porque ou te traz algum benefício, ou te traz algum status, ou não vai te incomodar com outras coisas, então deixa que aí ele fica quieto, o marido, você tem que denunciar, precisa confrontar. Não é a palavra do pastor essa, viu, irmãos? Por isso, maridos, não fiquem zangados comigo, é a palavra de Deus. Deus quer mulheres valentes, mulheres dele, que estão ao lado dos homens dele. Mulher, você não pertence ao seu marido, você pertence a Deus. Assim como seus filhos não te pertencem, mas pertencem a Deus. E que você possa ter esse coração e essa coragem de dizer, e Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Mas se eu fizer isso, ele vai se separar de mim. Duvido. Se eu fizer isso, ele não vai me dar um presente. Duvido. Ele pode não te dar esse mês, que ele não entendeu, o mês que vem, o ano que vem, mas depois ele vai chegar e vai recuperar tudo aquilo que foi passado. E você vai ouvir algumas vezes ali na frente, mulher, muito obrigado, porque você me ajudou naquela hora que eu estava desbaratinado. Eu não sabia. Mas Deus te colocou na minha vida para você denunciar aquilo que está errado. Não seja cúmplice de seu marido. Eu não gosto do termo, eu e meu marido, eu sou cúmplice dele. Irmãos, eu tenho medo desse termo. Porque cúmplice pode ser de roubo, cúmplice pode ser de adultério, cúmplice pode ser de coisas erradas. Não tem que ser cúmplice. Você precisa ser uma só carne. Pastor, então, aí eu sou uma carne com ele, a carne dele está estragada. A Bíblia diz em 1 Coríntios que a mulher santa santifica o homem. Não é o homem que entorta a mulher, é a mulher que santifica o homem. E o homem santifica a mulher. Amém ou não amém? Amém. Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Eu queria chamar aqui na frente agora todas as mamães. Todas elas, todas as mães. Mas venham rápido, irmãos, que ainda temos a participação das nossas crianças daqui a pouquinho. Podem encostar mais no altar, isso, para dar espaço, tem muita mamãe aí. Chegou uma mulher aqui um dia e disse assim, eu não vou tomar água aqui não, porque a água aqui da Shalom é um negócio, né? Amém? As mamães, saiam do lugar, eu quero que saia do lugar, vem à frente, isso, chega mais para frente, mais, venha em nome de Jesus. Dona Sandra, muito bem, Dona Sandra, obrigado, Ruth, traga ela. Tem alguma mamãe que ficou de fora aí? Tem a mamãe Vera, né, mas está lá, trabalhando lá outras coisas. Irmãs, por um instante, se você não consegue por muito tempo, mas por um instante esqueça tudo o que você está vivendo que não te agrada. Porque nós agora vamos orar a Deus, para Deus apagar isso. O que eu estou dizendo? Não adianta você tentar apagar.
com as suas atitudes, você não vai conseguir. Mas tudo aquilo que agora nessa palavra Deus de repente colocou, ou vai colocar durante o dia, durante a semana, colocou na sua cabeça, eu não tenho sido feliz nesta área ou naquelas, agora eu identifiquei por quê. Porque eu não tenho sido a mulher Ezer. O que é Ezer? Auxiliadora. Eu não tenho sido. Eu vou fazer o que a palavra de Deus me manda fazer. O pastor pregou, eu vou acreditar na palavra que ele pregou. Não é minha palavra, tá, irmão? Eu não estou te dando um conselho como psicólogo, eu nem sou. É a palavra de Deus. Então você vai agora orar e dizer, Senhor, em nome de Jesus, eu quero, você vai dizer com as suas palavras depois, né? Eu quero autorizar que o Senhor entre na minha vida e arranque todas as mazelas que não são condizentes com a minha vida, de mulher e mãe. Hoje estaremos orando só pelas mães, tá? Tem outras mulheres, mas estão no alcance da nossa voz, mas pelas mães. Amém? Feche os seus olhos. Vá concordando com a minha oração, da forma que você quiser concordar. Pai, em nome de Jesus, estou aqui com mães, um ser precioso que o Senhor criou. O Senhor deu ao homem e à mulher a oportunidade e a autoridade para comandarem o mundo, a terra, para dominarem. Pai, então, em nome de Jesus, a primeira coisa, eu quero que elas dominem seus sentimentos. Muitas delas não conseguem dominar seus sentimentos, e por isso elas ficam desesperadas, agoniadas, entram em depressão, entram em tristeza e angústia, resolvem se separar, mas Pai, em nome de Jesus, que elas têm agora um poder e uma autoridade de dominar as suas emoções, seus sentimentos. É através do Espírito Santo que elas conseguirão fazer isso. Pai, agora também em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que elas tomem a posição de Ezer, o mesmo termo usado para Deus como nosso auxílio, e dê a elas a autoridade, Senhor, para confrontarem seus maridos e seus filhos nas coisas erradas que estão vindo para dentro de casa, denunciarem o pecado, denunciarem as propostas de Satanás para os casamentos. Pai, que essas mulheres sejam mulheres sábias, com fé, sabendo o que é melhor para a família e não somente para elas. Que elas pensem, Senhor, no grande desafio que o Senhor deu, no grande ministério que é ser mãe. Ser mãe é um ministério. E muitas vezes, mães não sabem disso, ou se sabem, não buscam isso. Pai, eu quero nesta manhã entregar todas elas na concha da Tua mão direita, fazendo delas mães perfeitas aos Seus olhos. Mães com propósitos no coração, propósito de Te adorar, propósito de Te servirem, propósito, Senhor, de caminharem juntamente com seu marido, sua família, e formar outras famílias, todas abençoadas. Pai, da sabedoria do alto, da palavra de conhecimento para as horas que elas não sabem o que falar, que elas têm medo, da intrepidez e autoridade, para que elas não tenham medo de confrontar e de denunciar nada dentro das suas casas, que a casa delas, que o lar delas seja um lar santo, puro, um lar abençoado, próspero, sem enfermidades. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas mulheres, lares cheios da Tua presença, vidas cheias da Tua unção, e que a partir de hoje, se alguém não tinha, que elas passem a ter, alguém não tem, passe a ter agora, a unção e a ousadia do Espírito Santo, como muitas mulheres na Bíblia tiveram. Dá a elas ousadia, dá a elas um coração santo, puro e amoroso, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir nossas mamães? Deus abençoe vocês, cada uma de